Olá, tudo bem? Vamos para mais uma revisão da lição. Chegamos na lição 7. Hoje é domingo, dia 10 de agosto. Vamos ao conteúdo. Hoje a gente vai fazer uma análise mais aprofundada daquelas primeiras provações do povo de Israel, sabe? Logo depois que saíram do Egito. Vamos usar Êxodo 15 e 16 como base. A ideia é tentar extrair aquelas lições cruciais mesmo, que eles precisavam aprender ali, naquela jornada que não era nada fácil, rumo à Terra Prometida. O foco principal é entender como aquela fé, que tinha acabado de ser celebrada com a travessia do Mar Vermelho, foi, imediatamente colocada à prova, né? E o que essas primeiras experiências já mostram sobre a necessidade de confiar, de obedecer e sobre como Deus agia para prover o necessário naquele comecinho da liberdade deles. Vamos tentar situar o pessoal no momento. Israel está começando uma jornada, né? Um deserto total, desconhecido. Uma travessia que prometia ser longa, difícil. Era um tempo, de aprendizado meio que na marra, sabe? Lições essenciais. Disciplina, autocontrole, sacrifício, pensar no outro e, acima de tudo, confiar e obedecer às ordens divinas. A liderança de Moisés era fundamental, claro, mas todo mundo tinha que colaborar para a coisa andar. Tem aquele ditado, né? Uma jornada de 1000 milhas começa com um passo. Para eles, cada passo exigia fé. Só que essa fé, seria testada quase que na hora. Exatamente. E o primeiro grande teste, não demorou nada. Aconteceu em Mara, como a gente lê lá em Êxodo 15, do 22 ao 27. O cenário é bem intenso, né? 3 dias andando naquele deserto quente, seco, sem achar água. Aí quando finalmente encontram, a água é amarga. Por isso o nome Mara. E o contraste é impressionante, né? Tinham acabado de viver a euforia da travessia do Mar Vermelho, cantado louvores. Lembra de Êxodo 15, 11? Ó Senhor, quem é como tu? E de repente parece que tudo isso some diante da sede. A murmuração contra Moisés começa ali quase que instantaneamente. Esqueceram rápido, né? Essa rapidez da queixa chama atenção mesmo. Parece que esqueceram o milagre gigantesco que tinham acabado de presenciar. E como Deus reage a isso? É interessante que não vem uma punição logo de cara, né? Vem compaixão e uma solução prática. Ele instrui Moisés a jogar um pedaço de madeira na água e ela fica boa para beber. O texto faz questão de dizer que o poder não era da madeira, claro, mas de Deus. O que a gente pode tirar disso, hein? Além da óbvia necessidade de ter paciência e esperar a ação de Deus. Além da paciência, que é fundamental, eu acho que se destaca muito a dinâmica da cooperação. Deus não resolve tudo magicamente à distância. Ele envolve Moisés, um ser humano, na solução. Isso parece indicar um padrão, sabe? Uma parceria. Mas essa murmuração em Mara, a gente sabe, não foi um caso isolado, né? Parece mais o começo de um padrão que vai se repetir. Um padrão de incredulidade, de desobediência, que, segundo a narrativa bíblica, acaba trazendo mais dificuldade para o próprio povo hebreu. A gente vê isso ligado àquela promessa condicional lá em Êxodo 15, 26. A proteção contra as doenças do Egito dependia da fidelidade deles em ouvir e obedecer. A condição estava bem clara ali. É verdade, essa ideia da condição é forte mesmo. Será que eles entenderam isso logo de cara? Ou foi algo que tiveram que aprender do jeito mais difícil, passando por essas provas todas? Porque logo depois, pensando em Êxodo 16, a dinâmica meio que se repete, mas de outra forma, né? Exato, se repete sim. Em Êxodo 16, a provisão de Deus é ainda mais direta, né? Vem o maná, famoso pão do céu. Mas, de novo, não é uma entrega sem mais nem menos. Vem junto com instruções bem claras. A quantidade certa para cada dia e, muito importante, a observância do sábado, como está bem destacado lá nos versículos 28 a 30. Ou seja, Deus dá o sustento, mas ao mesmo tempo Ele está instituindo uma disciplina. Está testando a obediência e a confiança do povo na palavra dele, no ritmo dele, incluindo o descanso semanal. Era sustento e lição, tudo junto.
É incrível como essas narrativas, mesmo sendo tão antigas, parecem espelhar experiências que são muito humanas, né? Quem é que nunca se viu numa situação tipo deserto, de falta, de dificuldade, e talvez reagiu com impaciência, ou esqueceu as ajudas que já recebeu antes? Essa dificuldade de manter a confiança quando o problema está ali, na nossa frente, é algo quase universal, eu diria. Essas histórias acabam convidando a gente a pensar um pouco sobre as nossas próprias reações aos desafios, né? E sobre a possibilidade de encontrar apoio mesmo no meio da dificuldade, se a gente se dispõe a seguir as orientações que recebe. Com certeza. E isso nos leva, talvez, a uma reflexão final aqui para o pessoal que está acompanhando, uma provocação baseada nesses episódios que a gente comentou. O texto bíblico realmente salienta a velocidade que é impressionante com que os israelitas esqueceram aquela libertação espetacular do Egito do Mar Vermelho. Assim que encontraram a primeira dificuldade real, a sede em Mara. O que essa tendência, que parece ser bem humana, de relativizar ou esquecer tão rápido as libertações, os milagres do passado, quando surge uma nova adversidade? O que isso revela sobre a nossa natureza e sobre como a gente encara os desafios na nossa própria caminhada? Fica aí a questão para pensar, né? Com certeza. Uma ótima reflexão. Bom, pessoal, por hoje é isso. Até o próximo estudo da lição. Nos vemos amanhã, a partir das 4 da manhã. Amanhã cedinho estamos aqui para iniciar a próxima lição. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Valeu, tenham um bom sábado.